Muito obrigada por ter chegado até aqui. Isso significa que você está caminhando conosco nesta jornada de conhecimento sobre o mundo espiritual à luz da Bíblia. Agora, vamos começar o capítulo 9. Se esta série tem fortalecido a sua fé e acrescentado conhecimento à sua vida, peço que deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Essas pequenas atitudes ajudam o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e fazem com que ele alcance outras pessoas que também desejam compreender mais sobre o mundo espiritual à luz da palavra de Deus. Que Deus fale ao seu coração. Vamos ao capítulo 9. Os anjos e a libertação em momentos de agonia e sofrimento. O Senhor tem enfatizado para mim. Clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei, e você me honrará. Salmo 50, 15. Muitas vezes clamei ao Senhor no dia da angústia. Orei no Espírito Santo por horas e as Escrituras se tornaram reais e poderosas para mim. O Senhor tem me dito: independente do que você vê ou sente, deve crer em minha palavra. Creia no que lhe prometi, pois minhas promessas são verdadeiras. Eis algumas promessas de libertação, retiradas da palavra de Deus, que podem encher nosso coração e mente e ser usadas em nossas orações, como as aves dão proteção aos filhotes com suas asas. O Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará, ele a poupará e a salvará. Isaías 31, 5. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz, e eu os levarei. Eu os sustentarei, e eu os salvarei. Isaías 46, 4. Não tenha medo deles, pois eu estou com você, para protegê-lo. Jeremias 1, 8. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles, na cruz. Colossenses 2, 13 a 15. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. 2 Timóteo 4, 18. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. 2 Pedro 2,9. Há muitas garantias maravilhosas da libertação que Deus traz no livro de Salmos também. Eis algumas delas. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Salmo 18, 2. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Salmo 32, 7. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, 4. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 34, 7. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Salmo 41, 1 a 3. Na sua aflição, vocês clamaram e eu os livrei. Salmo 81, 7. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome.
Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, 14 a 16. Ele enviou a sua palavra, e os curou, e os livrou da morte. Salmo 107, 20. A presença de Deus traz libertação. A presença do Senhor nos traz libertação. Nas visões que Deus me deu, vi anjos vindo para dentro das igrejas, entrando pela porta de entrada, em frente ao púlpito. Quando Cristo descia, eles começavam a movimentar as asas como um grande ventilador e assim sopravam o chão, e um tapete vermelho era estendido para Cristo passar. Então vi os anjos formando duas filas paralelas no meio do corredor da igreja. As pessoas na congregação não podiam ver os anjos, mas os mensageiros celestiais erguiam suas trombetas e as sopravam, anunciando que o rei estava chegando. Então vi uma enorme carruagem parando em frente à porta da igreja. Anjos gigantes abriam as portas. Eram portas espirituais, e Cristo saía. Oh, como era lindo! Os anjos estavam sempre com ele e o escoltavam, trazendo mensagens em livros e pergaminhos. Alguns dos anjos carregavam chifres de fogo, outros espadas e ainda outros objetos. Quando Cristo entrava, o pastor dizia: "Oh, sinto a presença do Senhor." Eu podia ver nuvens aparecerem sobre a congregação. De forma similar, quando estou pregando em algumas reuniões nos lares, a presença do Senhor começa a se intensificar e vejo algo parecido com uma nuvem ou uma névoa flutuando sobre as pessoas. Muitos então começam a levantar as mãos e dizer: "Sinto a presença do Senhor." Parecia haver centenas de anjos trabalhando com o Senhor e que também trabalhavam com os pastores para trazer a cura de Jesus ao povo e para entregar profecias. Com tudo isso, sei que Deus estava me dizendo que os anjos estão conosco. Tive essa poderosa visão muitas e muitas vezes durante minhas viagens ao longo dos últimos 10 anos. Quando a recebia, sempre muitas almas se salvavam. Há um grande mover de Deus para que as pessoas se arrependam. Quando prego sobre o inferno, vejo anjos operando na congregação e, às vezes, pessoas que estão presas em correntes negras, que são quebradas pelos anjos com o fogo, quando elas se arrependem diante de Deus. Vejo pessoas perdoando completamente aqueles que as magoaram e levantando as mãos em louvor ao magnífico Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Durante essas poderosas visitações, o Senhor sai da carruagem e anda através da igreja, tocando determinadas pessoas na cabeça. A unção e a aliança de Deus são extremamente reais. Creio que Jesus morreu para nos trazer plenitude e que Ele está voltando. Acredito que Ele manifestará sua glória em nossas reuniões. Se assim permitirmos, basta crermos nele. Satanás quer nos fazer duvidar, a fim de nos impedir de alcançar isso. Ele quer injetar incredulidade em nosso meio. Mas, aleluia, nosso Deus pagou o preço pela nossa libertação. Nosso Senhor Jesus fez isso por nós. Se apenas nos aproximarmos dele, se somente perdoarmos uns aos outros, receberemos o perdão absoluto. Mateus 6, 14 a 15. Que não haja nenhum empecilho para essa aproximação e que sejamos curados das nossas enfermidades, males e doenças. O poder da cruz na libertação. Em outra ocasião, eu estava pregando em um culto, sob uma forte unção. De repente, tive a visão de anjos, carregando uma enorme cruz branca,
na frente da igreja, enquanto o outro pastor estava orando pelas pessoas. Pude ver poder emanar da extremidade da cruz e atingir as pessoas que recebiam oração. Cada uma delas foi curada ou liberta ao ser tocada pelo poder que saía da cruz. Vi isso acontecer diversas outras vezes. Ao pregar a palavra viva de Deus, posso ver a cruz sobre minha cabeça. O poder sempre vem da cruz, pois é através do poder da cruz que a libertação é realizada e a salvação é possível. Podemos ser libertos hoje, se somente invocarmos o preço que Jesus pagou no Calvário. O segredo é a expiação. Devemos crer em Jesus e em seus milagres. Repito, uma das grandes estratégias do diabo é lançar dúvida e incredulidade em nosso meio. Deus quer nos trazer alegria, felicidade e plenitude, mas o diabo quer nos trazer dor, sofrimento e lamentações. Deus é maior do que todas essas coisas, porém, devemos olhar para Ele. A libertação só é possível através do poder da cruz. A misericórdia de Deus nos conduz à libertação. Eu estava em um voo, pensando sobre uma crise que alguém na minha família estava passando quando comecei a chorar e as lágrimas começaram a rolar em meu rosto. Graças a Deus, eu tinha certa privacidade, usava óculos escuros e não havia muita gente na área do avião na qual eu estava. Era um voo longo, então eu encostei-me em um canto próximo à janela enquanto chorava, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Olhei para fora e fiquei encantada ao ver um lindo arco-íris. Imediatamente lembrei-me das promessas de Deus. Quando ele colocou um arco-íris no céu pela primeira vez, havia prometido a Noé que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio outra vez. Gênesis 9, 8 a 17. Olhar o arco-íris naquele dia me animou, porque me fez recordar as preciosas promessas de Deus. Então, como confirmação pelo que estava vendo no mundo natural, tive uma visão linda, gloriosa e impactante. Vi o que parecia ser um grande fogo vermelho no céu e Deus em seu trono. É difícil descrever o que vi em seguida, mas parecia um rastro que ia do chão até o trono de Deus. Então vi que esse rastro era composto de lágrimas e imediatamente pensei em Jesus. Os pensamentos que tive com Jesus coincidiram com um evento histórico que me saltou à memória. Em um dos episódios mais tristes da história americana, alguns dos índios Cherokees haviam sido expulsos de sua terra, deslocados para abrigos temporários, com o mínimo de estrutura e comida, e então forçados a marchar por mais de 1.500 quilômetros. Alguns fizeram parte do translado de barco também, em condições deploráveis. Cerca de 4.000 índios Cherokees morreram durante essa remoção do sudeste do país para as reservas governamentais em Oklahoma. A rota que seguiram e a própria jornada ficou conhecida como o Rastro de Lágrimas. O significado literal das palavras em Cherokee é a trilha onde choraram. Quando tive essa visão do trono e do rastro de lágrimas que levava até ele, lembrei-me desse evento histórico, mas meus pensamentos mais evidentes eram sobre Jesus. Lembrei-me de como Jesus percorreu a via dolorosa, a via sacra, subindo a colina até o Calvário. Lembrei-me da trilha de Deus, de dor e sofrimento, e também da dor e do sofrimento pelos quais ainda passam os santos de Deus, como sinal de que Ele estava comigo. Deus me deu um poema, o qual chamo de No Rastro de Lágrimas de Deus. No rastro de lágrimas de Deus, muitas palavras eram escritas,
muitas mensagens de dor e sofrimento dirigidas a Deus. O rastro de lágrimas formou-se, porque grande mal havia feito o inimigo. As muitas pessoas na terra lhe infligiram grande sofrimento. O rastro de lágrimas era de clamores a Deus, mesclados com dúvidas e descrenças nas promessas da aliança de Deus. Grande sofrimento, grande lamento, pois o inimigo mata e fere nossos filhos e aqueles que amamos, mas ainda há esperança no rastro de lágrimas de Deus. Ainda há vida e paz em tal rastro. Ao continuar a olhar, além da janela, parecia que havia lágrimas caindo do céu, cada uma contendo uma mensagem divina, formando um rastro até a terra. Eu sabia que Deus havia ouvido meu choro, pois Ele não ignora os nossos sofrimentos. Há muitas histórias no rastro formado pelas lágrimas de Deus. Suas lágrimas caem como chuva e se misturam às nossas, que são uma forma de se comunicar com Deus. Registrar, tu mesmo, o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Salmo 56, 8-11. A revelação que recebi naquele dia criou em mim um respeito ainda maior por tudo o que Jesus passou e pelo amor do nosso grande Deus. Ele nos ama tanto que enviou seu Filho para nos dar a vida eterna, a fim de que não perecêssemos. Enquanto estivermos nessa terra, temos de continuar a combater o reino de Satanás através da palavra de Deus e a fazer aquilo que Deus nos determina. A visão também me deu uma alegria indescritível. Deus enxugou minhas lágrimas e me fez recordar que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Isaías 53, 4. Ele me assegurou que meus familiares podem ser libertos, assim como você, e os seus também podem. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Atos 16, 31. Quando o avião aterrissou, prossegui meu destino, fortalecida no Senhor. Naquela noite, ministrei um culto, no qual vi muitas pessoas tristes e feridas. Eu lhes entreguei algumas palavras de conforto, ânimo e esperança na palavra do Deus vivo. Disse-lhes que, de fato, as lágrimas que Cristo derrama por nós hoje são tão poderosas quanto as que derramou no dia do Calvário. Você também já deve ter derramado muitas lágrimas por não entender o que lhe acontecia. Apenas lembre-se de que nunca entenderemos tudo nesta vida, mas que a palavra sagrada nos foi escrita e dada por Deus. O Espírito Santo inspirou homens do passado a escreverem as Escrituras. 2 Pedro 1, 20-21. Creia de todo o coração. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, 8. Ele é o único para quem devemos olhar, pois só em Cristo há esperança. Somente Ele é capaz de nos dar a verdadeira alegria e felicidade. Eu o desafio a ter bom ânimo e saber que há um Deus que sempre cuida de você e da sua família. Ele envia seus anjos para proteger você e eles estão sempre prontos para ajudá-lo e batalhar por sua causa. Saiba e entenda que os anjos foram enviados por Deus para cuidar de você. Clamores por libertação em um capítulo anterior. Vimos que os anjos lutam contra o diabo a favor de Deus.
O Senhor ordena a seus anjos que libertem as pessoas dos demônios e das enfermidades. Em muitos cultos de libertação, ouço as pessoas clamando: Deus, me ajude, Deus, me liberte. Era evidente que elas estavam desesperadas por libertação, e ao clamarem a Deus, pude ver anjos vindo e tocando com firmeza em seu coração. Eu via coisas ou objetos sendo removidos das pessoas e espíritos malignos que saíam de sua boca. Os anjos amarravam esses espíritos malignos e os levavam a lugares áridos. Mateus 12, 43 a 45. Vi alguns espíritos malignos sendo arremessados através do telhado e desaparecendo. Outros eram consumidos por chamas. Certa noite, eu estava orando fervorosamente no Espírito Santo para que Deus libertasse as pessoas das drogas, da meia-noite até às 6 da manhã. Intercedi a Deus, pois estava determinada a não descansar até que recebesse uma resposta dele. Bem cedo, na manhã seguinte, Deus enviou um anjo para me entregar uma visão. Ao ser arrebatada no espírito, vi raios luminosos que iam da minha casa ao céu. Então, os portões celestiais se abriram e vi um exército de cavalos gigantes. As costas dos animais tinham pouco mais de 1 metro e suas patas cerca de 30 centímetros de largura. Esses animais majestosos eram de uma brancura pura e tinham a pele parecida com cetim. Eram lindíssimos e estavam vestidos de armadura, prontos para a batalha. Então vi que havia anjos montados sobre os cavalos, com cerca de 6 metros de altura, ou até mais altos. Tinham ombros largos e calçavam botas enormes, peças de uma substância parecida com metal. Estavam amarradas em seus joelhos e tornozelos, cobrindo a parte inferior de suas pernas, da cintura aos joelhos. Usavam longas vestes metálicas e também vestiam couraças de ferro, cujas mangas eram feitas de um material desconhecido para mim, algo que misturava prata e ouro. Cada anjo tinha enormes suportes para espada na lateral, e chamas saíam das extremidades das espadas. Os anjos também usavam capacetes impetuosos que cobriam todo o rosto, com apenas uma fresta para enxergar. Saía fogo de sua boca, e seus olhos eram como chamas ardentes. Se você os visse na terra, poderia pensar que era o diabo vindo atrás de você. No entanto, eu sabia que estavam vindo do céu para nos ajudar. Esses anjos guerreiros se moviam em formação de combate, alinhados como qualquer exército terreno que se prepara para a batalha, e certamente estavam bem preparados. Com um semblante austero e vigoroso, os anjos partiram em direção à terra em seus potentes cavalos. Ao chegarem, o Senhor me mostrou uma visão dos cavalos e seus cavaleiros, indo em direção às cidades. Eles se dirigiam a ruas escuras, onde havia traficantes de drogas, assassinos, prostitutas, bares gays e boates, ruas de dor e sofrimento. Eu os vi indo às casas e outros lugares, nos quais havia pessoas atormentadas espiritualmente. A princípio, orei alarmada. Ó, meu Senhor! Então me ocorreu que eles estavam indo realizar uma poderosa libertação e não aplicar juízo. Eu os vi caminhar em direção às pessoas nas ruas, que estavam cativas espiritualmente e que nem sequer sabiam que havia anjos ali. Sobre essas pessoas, pude ver espíritos, vultos escuros, como macacos ou demônios. Os atormentadores malignos tinham asas sobre os ombros e havia serpentes ao redor da cabeça e do corpo.
O que eu estava vendo eram pessoas reais sendo atacadas por espíritos malignos invisíveis. Vi os anjos guerreiros subindo até os espíritos malignos e mandando as serpentes para longe. Os anjos pareciam transformar os espíritos malignos em cinzas. Fogo saía de suas mãos e queimava os demônios. Os anjos também tocavam a cabeça de algumas pessoas na rua e arrancavam coisas opressoras e malignas de dentro delas. Eu sabia que eram espíritos malignos. As pessoas balançavam a cabeça, aliviadas, ali mesmo onde se encontravam, assim que eram libertas. Vi os anjos guerreiros fazerem isso em diversos lugares. Por exemplo, eu os vi indo a uma boate e se dirigindo a um homem sentado no bar, chorando, pois havia um espírito tenebroso em seus ombros. Um anjo removeu o monstro de cima dele, que era maior que o próprio homem, e a coisa virou cinzas. O homem sacudiu a cabeça, enxugou as lágrimas, levantou-se e se dirigiu à saída. O Espírito Santo me disse: uma mudança está a caminho, uma libertação virá. Estou libertando muitos do engano e do cativeiro do pecado e de Satanás. Você verá um grande mover do meu espírito em diversos lugares, e muitos serão libertos por mim através das orações dos santos. Eu a unjo para esse ministério, porque você tem clamado a mim para que as pessoas sejam libertas. Farei isso por você. Então vi anjos indo a hospitais e outros lugares, libertando as pessoas de doenças e enfermidades. Era impressionante ver a poderosa obra desses anjos guerreiros. Os demônios fugiam diante da presença deles e tremiam, porque sabiam que seriam destruídos. Durante várias semanas tive essa visão de forma recorrente. Eu era tomada por ela e via os anjos e a palavra. A Bíblia era aberta diversas vezes. Eu via pergaminhos, conforme os anjos trabalhavam com a palavra de Deus e o Espírito Santo. Deus me mostrou que por todo o mundo a libertação vinha, em nome do Filho, o Senhor Jesus Cristo. Que visão magnífica! Em seu livro, Marching Orders for the End Battle, avançando para abrir a batalha final, Corrie ten Boom escreveu sobre uma experiência no Congo durante um levante de rebeldes, que ilustra muito bem como Deus envia anjos para libertar seu povo. Os rebeldes avançaram em direção a uma escola na qual viviam 200 filhos de missionários e planejavam matar tanto as crianças quanto os professores. Os que estavam na escola tinham conhecimento do perigo e por isso foram orar. Sua única proteção era uma cerca e 2 soldados, enquanto o inimigo se aproximava, com centenas de homens armados. Quando os rebeldes estavam quase chegando, algo aconteceu. Eles deram meia volta e fugiram. No dia seguinte, a mesma coisa. E também, no terceiro dia, um dos rebeldes foi ferido e trazido ao hospital da missão. Então, o médico, que estava cuidando dos seus ferimentos, lhe perguntou: por que vocês não invadiram a escola, como planejado? Não podíamos. Vimos muitas centenas de soldados em uniformes brancos e ficamos apavorados. Na África, os soldados nunca usam uniformes brancos. Então, devem ter sido anjos. Que maravilha! O Senhor ter aberto os olhos dos inimigos, para que vissem os anjos. Nós, como filhos de Deus, não precisamos vê-los com nossos olhos carnais. Temos a Bíblia e a fé, e pela fé vemos o invisível. Rios de libertação. Em outra revelação que Deus me deu, o Espírito Santo veio como um vento divino que soprava por entre as cidades, enquanto bolas de fogo apareciam
percorrendo todos os cantos e consumindo tudo. Era como se o Espírito Santo estivesse preparando o caminho para algo. Então vi, se abrindo portas enormes que davam entrada para o céu, e pude sentir o poder de Deus vindo por elas. Era como se as portas estivessem no universo e o céu além delas. Pelas portas vieram anjos vestidos para a batalha, montados em seus cavalos, exatamente como descrevi antes. Novamente vinham os guerreiros espirituais do céu, cheios da glória, do poder, da força e da majestade de Deus. Os anjos percorriam os lugares por onde o vento do Espírito Santo havia passado, e pude ver rios claros, de luz e glória, passando por eles. Os rios se moviam por entre as montanhas e vales, rios de libertação. Por onde quer que passavam, os demônios corriam aos milhares, tentando fugir deles. Os espíritos malignos saíam desesperados, enquanto fogo saía das espadas dos anjos, queimando-os a ponto de só restarem cinzas. A palavra de Deus confirma que os perversos serão consumidos. Novamente, em Malaquias 4:3, Deus diz: depois esmagarão os ímpios, que serão como pó, sob as solas dos seus pés. Creio piamente que Deus nos enviou anjos libertadores por causa da abundância de ataques que enfrentamos de Satanás e suas hostes, permanecendo libertos em um culto, no qual ocorriam diversos milagres. Um jovem, com cerca de 25 anos, chegou chorando. Ele tinha um semblante de louco e desesperado, e era evidente que estava bêbado e drogado. Então ele me disse: por favor, me ajude. Será que alguém pode me ajudar? Quero muito ser liberto. Estou cansado de viver, cansado do vício. Ajude-me, ajude-me. A misericórdia do Senhor inundou o ambiente e nos tomou. Então começamos a orar pelo rapaz e expulsamos espíritos malignos dele, em nome de Jesus. Nós o ungimos com óleo e então o conduzimos à oração do pecador. Imediatamente depois, ele começou a sacudir a cabeça. Estava completamente liberto e, ao se levantar, era notório que seus olhos não estavam mais vermelhos. Então o rapaz levantou as mãos e logo estava exaltando e louvando o Senhor. Deus havia transformado sua vida por completo em apenas 15 minutos. Então um garoto de 12 anos veio e lhe disse: posso lhe falar uma coisa? Sabe o que vi quando aquela gente estava orando por você? Não, o homem respondeu. Vi os demônios saindo de você, mas eles ficaram em volta, tentando voltar. Porém, havia toda aquela gente ao seu redor, orando. Então vi, quando um anjo veio com uma espada e fulminou os demônios, e eles não puderam mais voltar. O rapaz deu glórias a Deus, e estávamos imensamente felizes por Deus tê-lo alcançado, salvado e libertado. Hoje, esse homem se relaciona com bons cristãos e frequenta a igreja. Deus me revelou muitas coisas sobre libertação. Algumas pessoas, pelas quais temos orado, realmente queriam ser libertas, mas depois de 6 semanas, novamente estavam cheias de demônios de lascívia e outros vícios. Temos a obrigação de continuar a orar por elas, aconselhá-las e ensiná-las que após a libertação não podem mais continuar a se envolver com as mesmas coisas que as aprisionaram anteriormente. Se você quer experimentar a bondade de Deus e o mundo ao mesmo tempo, então existe um conflito fatal em seu coração a ser resolvido. É extremamente importante permanecer liberto depois de Deus o transformar. Encontre uma igreja que creia em Jesus Cristo e na libertação que ele traz. Obedeça a palavra de Deus e afaste-se
das coisas pecaminosas que o puxam para baixo. Mantenha-se próximo ao coração de Deus. Essas verdades são essenciais, porque se você foi liberto, então tem de querer continuar liberto. Você tem de renovar a mente com as coisas de Deus. Deseja realmente adorar e servir a Jesus ou quer ir atrás das coisas do mundo e do diabo? Se você foi liberto das garras do mal, Deus então o coloca em um ponto no qual deve tomar uma decisão. Deus é verdadeiramente um libertador, e aqueles a quem liberta são verdadeiramente livres. João 8:36. Assim, quando você expulsa Satanás, deve dizer: Satanás, vá embora, em nome de Jesus. Quando os demônios são expulsos das pessoas, os anjos estão preparados, com correntes nas mãos, para levar essas forças malignas embora. Mas há algo que devemos fazer para o Senhor quando entregamos nossa vida em suas mãos. Ele espera que o adoremos, sirvamos e louvemos continuamente, e que em toda situação creiamos que Ele nos socorrerá. Eu sei e creio que Ele assim fará. Todo ministro do Evangelho deve crer nisso, pois quando fazemos, Jesus percorrerá o mundo, demonstrando seu poder. O Espírito Santo virá e, juntamente com os anjos, ministrará em cada culto aqueles que amam a Deus e guardam seus mandamentos. Você verá um mover de Deus no mundo como nunca antes. Deus está nos preparando para os eventos do final dos tempos. Ele está à procura de pessoas que o amam pelo que ele é e que creem no que diz a sua palavra. Acredito piamente que Deus está prestes a fazer algo realmente grande e poderoso em nosso meio. A unção quebra o jugo. Certa vez, durante um culto, no qual havia muitas pessoas orando, vi, no espírito, uma luz, parte branca, parte escura, e um círculo ao redor do pescoço delas. Eu sabia que esse círculo significava um cativeiro. O Senhor então falou comigo: vou quebrar o jugo. A unção destrói o jugo. Então lembrei-me do que a Bíblia diz. Naquele dia, o fardo dele será tirado dos seus ombros, o jugo se quebrará. Isaías 10:27. Quando as pessoas se arrependiam dos seus pecados e pediam que Deus lhes perdoasse e ajudasse, pude ver os anjos em ação. Eles quebravam o jugo ao redor do pescoço das pessoas com as próprias mãos. Servir a Satanás cria um cativeiro, tanto espiritual quanto físico, pois as pessoas entram em um cativeiro espiritual por servirem ao pecado e ao diabo. Os anjos de Deus cumprem sua vontade e despedaçam os jugos por meio da palavra de Deus e no poder do Espírito de Deus. O motivo pelo qual as pessoas dizem: sinto-me mais leve, sinto-me melhor, depois de receberem oração, é porque seu cativeiro foi quebrado no mundo espiritual. Quando assumimos um compromisso sério com Deus e nos entregamos a Ele de forma aberta e verdadeira, somos libertos. Deus nos liberta, de verdade. O mais importante é ser transparente com Deus. Depois, certifique-se de perdoar os outros pelos erros que cometeram contra você. Pela palavra de Deus, você deve perdoar a todos que lhe fizeram mal e magoaram. A falta de perdão é algo terrível. É necessário perdoarmos para que o Pai Celeste nos perdoe. Jesus disse em Mateus 6:14-15: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Libertando-se do domínio de Satanás. Certa vez, fui a um país estrangeiro e sabia
que o povo ali adorava a muitos falsos deuses e ídolos. No entanto, também sabia que Deus queria salvar a alma das pessoas que tanto amava naquele local. Durante minha permanência lá, o Espírito Santo me ungiu para profetizar contra os ídolos e a feitiçaria. Eu sabia e profetizei que a presença de Deus e sua palavra viriam àquele país para salvar definitivamente. Hebreus 7, 25. Ele veio para libertar os cativos, retirar as pessoas dos seus cativeiros e remover as escamas dos olhos, a fim de que todos possam receber a verdade de Deus. Isaías 61, 1, Atos 9, 1 a 18. No reino espiritual, Deus me permitiu ver muitos rostos cujos olhos estavam fechados e ouvidos tampados. Então vi o contorno de uma mão removendo as camadas de escamas dos olhos e destampando os ouvidos. Aqueles que eram libertos sacudiam a cabeça como sinal de libertação e gritavam com alegria: "Ó, estou vendo agora, consigo entender tudo agora." Apesar de as trevas haverem cegado seu entendimento, Deus os tocou e a cegueira de Satanás foi removida. Eu sabia que a visão me dizia que o Evangelho estava avançando em todas as nações do mundo. Ainda naquele país, a esposa do pastor e eu oramos por muitas horas, ao longo de 2 dias. No meio da noite, tive uma visão de uma carruagem percorrendo a cidade. Por onde passava, cortava aqui a cabeça de milhares de cobras que se erguiam durante o trajeto. Quando a carruagem passou por meio do vale, matando as serpentes, orei a Deus e vi o mover do Espírito Santo. De repente, foi como se os portões do céu tivessem sido abertos e exércitos de anjos desceram majestosamente. Pude ver as manifestações de poder, glória e força de Deus. Ele havia enviado seus anjos à terra para libertar aquela cidade. Então vi os anjos indo em direção a um buraco na terra, e das mais profundas trevas retiraram um monstro, redondo e feio, com uma cabeça, de aparência assustadora. Primeiro, acorrentaram o monstro. Então, começaram a arrancá-lo do chão. Aquela coisa tinha quilômetros de extensão e cobria toda a cidade, permeando a terra, as ruas, as casas e a atmosfera. Mas o monstro não era páreo para o poder de Deus. Vi os anjos libertando a cidade das forças malignas durante horas e soube que Deus havia libertado aquela cidade por completo dos poderes demoníacos. Então disse à minha amiga: "Você devia ver o que Deus está fazendo pelo seu país." E desde então temos ouvido maravilhosos relatos de como o Evangelho tem se espalhado por aquela nação, com coisas magníficas acontecendo e igrejas sendo estabelecidas. Mas Deus, em sua misericórdia, primeiro lidou com os demônios e libertou o país da idolatria e da adoração a ídolos. O Senhor diz o seguinte, em sua palavra: "Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída." Provérbios 11, 11. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Provérbios 14, 34. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala da verdade. Provérbios 16, 12 a 13. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha, e o que foi roubado dos necessitados está nas suas casas. Isaías 3, 14. Deus responderá às orações e intercessões daqueles que consagram
sua vida a Ele e removerá o mal presente em suas comunidades e nações. O poder no nome de Jesus, algo que, apesar de saber que é o esperado, sempre me impressiona, é a reação dos anjos malignos, os demônios, quando os repreendo em nome de Jesus. Quando expulso os demônios em nome de Jesus, vejo anjos abrindo a Bíblia e apontando-a na cara de Satanás, pois a palavra de Deus se torna uma espada. Já vi Satanás com aparência de serpente, de homem e disfarçado de anjo. Independente da forma que assuma, sempre consigo reconhecer o diabo, pois quando servos ou anjos do Senhor começam a declarar a palavra de Deus, o diabo recua e liberta sua vítima. Ele vai embora, porque a palavra de Deus o resiste. É importante termos um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor antes de expulsarmos os demônios. Em nome de Jesus. Na Bíblia, os filhos de Seva tentaram usar o nome de Jesus sem ter um relacionamento verdadeiro com ele e as consequências foram desastrosas. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Atos 19, 13 a 17. O nome de Jesus não é um jargão, ele é o nosso poderoso Salvador e digno de louvor e adoração. Seu nome não deve ser usado levianamente, mas quando há reverência e fé, Satanás não pode resisti-lo. Deus tem a vitória. É muito importante lembrar, em relação à libertação, de que Satanás é somente uma criatura. Ele não é onipotente, onisciente, nem onipresente como Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é sempre infinitamente mais forte que o diabo ou qualquer um dos seus demônios. Jesus Cristo subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. 1 Pedro 3, 21 a 22. Além disso, Deus tem milhares de anjos para cumprir sua vontade e propósitos, em comparação à quantidade de demônios que Satanás possui. O número dos anjos de Deus é muito maior. Deus sempre tem a vitória e trará libertação. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refúgio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Salmo 18, 2.